Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Se for a sua primeira vez aqui no canal, já conto com a sua inscrição, é muito importante aí se inscrever para o canal continuar crescendo aqui na plataforma. E se você me assiste todos os dias, muito obrigado, o seu like também é muito importante para o vídeo ser recomendado para mais vascaínos. Hoje a gente vai falar sobre Yaya Touré. Esse vídeo vai ser sobre Yaya Touré, o assunto do momento desde ontem à noite, quando o Levenciano anunciou Yaya Touré fechado com a sua campanha, e a gente vai tentar entender como é esse contrato. Vou mostrar aqui para vocês detalhes desse contrato. O Levenciano concedeu entrevistas aí explicando um pouco mais desse acordo com Yaya Touré, que ainda é confuso, né? O torcedor vascaíno ainda tá confuso. Como assim o cara é candidato? Como que ele fechou com o jogador vai vir pro Vasco agora, vai vir 2021, se o Leve ganhar o jogador vem, se o Leve perder ele vem também ou não vem, enfim, tá uma confusão aí na cabeça do torcedor do Vasco e torcedores de outros clubes, né, porque é um assunto que rodou o Brasil, virou destaque aí praticamente em todo o noticiário esportivo nacional. Vamos falar disso aqui depois da vinheta. Roda a vinheta. Fala meus amigos, vamos começar esse vídeo aqui explicando, né, o contrato de Levenciano com Yaya Touré, trazer mais algumas informações aí sobre esse contrato, mas antes de começar o vídeo eu quero mandar um recado aí pra galera, que eu vejo nos comentários um ou outro que sempre tenta acusar de alguma coisa, né? Já tô até acostumado em vídeos em relação à política, eu tô acostumado que essas coisas acontecem, a pessoa só gosta de você quando você fala bem do candidato dela. Se você critica o candidato, você tá vendido pro outro, você se vendeu pro Campelo, ou você se vendeu pro Júlio Brandt, ou você se vendeu pro Levin. Toda semana eu tô vendido pra alguém diferente aqui, segundo alguns dos comentários, né? Quando eu critiquei acertadamente o Levin, não me arrependo de nada das críticas que eu fiz em relação ao anúncio que não aconteceu há 2 semanas atrás. Critiquei mesmo, que ele estava errado, mereceu as críticas e não tiro uma palavra do que eu falei. Mereceu sim as críticas. O próprio Levin pediu desculpas pelo ocorrido, reconheceu o erro. Dessa vez, como ele apareceu com o jogador, anunciou o jogador, a gente tem que aqui elogiar, como eu fiz no vídeo de ontem. Ele deveria, aliás, ter feito isso desde o início, né? Não criar uma expectativa e frustrar o torcedor. Poderia ter ido de uma vez no anúncio, como foi ontem, e a torcida ficou aí bastante empolgada. Então, já estou acostumado. Quando fala de política é assim mesmo. Sempre tem um ou outro que entende de forma errada, não gosta quando a gente critica o candidato favorito dele, mas como eu não tenho rabo preso com ninguém, rabo preso com nenhum candidato, vou continuar falando aqui as minhas opiniões, o que eu acho dos assuntos. Afinal de contas, eu tô aqui para isso, né? Se você quer ouvir só coisas boas do seu candidato, você siga lá só a página dele, só o Instagram dele, seja do Brandt, do Levin, do Campelo, enfim, qual for o seu preferido. Tô aqui para dar as minhas opiniões. E é isso. Acho que esclarecido esse ponto, vamos aqui falar sobre o contrato de Yaya Touré com o Levenciano, que deixou a internet maluca, vamos dizer assim, nas últimas horas, né? Lá no Botafogo tá todo mundo desesperado, Montenegro, Rotenberg, tá todo mundo aí, empresário Marcos Leite, todo mundo desesperado aí na imprensa, e Yaya Touré tinha dado a palavra pro Botafogo, que não sei o que, papapá, pupupu, mas o que a gente tem de concreto até o momento foi o Levenciano mostrando o contrato assinado por Yaya Touré, e o vídeo, né, do Yaya Touré também mandando um recado aí para a torcida do Vasco, dizendo que estava aí ansioso para encontrar o torcedor do Vasco. Inclusive, vamos ler aqui o que disse o Yaya Touré naquele vídeo de apresentação. Ele fala em francês, né, que é a língua lá da Costa do Marfim. O Yaya Touré, em seu primeiro contato com a torcida do Vasco, disse o seguinte: "Olá, eu sou Yaya Touré. Gostaria de agradecer ao Levin por me convidar para esse projeto. Não vejo a hora de encontrar todos os torcedores logo que possível. Vai dar Vasco. Vejo vocês em breve." Foi assim que Yaya Touré se apresentou à torcida do Vasco da Gama através desse vídeo aí com o Levin. Mas como funciona esse contrato? Ontem o Levin deu uma entrevista ao jornal O Lance e esclareceu alguns pontos desse contrato, alguns pontos aí que eu mesmo tinha bastante dúvida e acredito que grande parte da torcida do Vasco também tenha dúvida. Então vamos aqui dar uma destrinchada nesse conteúdo aqui do jornal O Lance. O Levin foi perguntado até quando o contrato do Yaya Touré vai valer, e ele explicou que o contrato do Yaya é de 1º de janeiro de 2021
até 31 de dezembro de 2022. São 2 anos de contrato, ou seja, caso o Levin vença a eleição, o Yaya Touré seria jogador do Vasco aí de 21 até dezembro de 2022, até a temporada de 2022, 2 temporadas. E aí ele explicou também como se deu esse acordo, né? Como isso aconteceu, como foram aí as últimas semanas de negociação. Abre aspas aí para Levinciano. Foi uma discussão exaustiva. Fiz essa proposta tem mais de um mês e as últimas semanas foram muito tensas. Os advogados mudaram e ele parecia seduzido por uma outra proposta. Estava tudo certo para anunciar há 2 semanas. Não pude e muita gente disse que era conversa fiada. Mas depois que eu coloquei o Francisco Lopes, ex-dirigente do Barcelona, que tem uma confiança muito grande do Yaya, ele mudou de ideia. A mulher dele também estava insegura por conta da cidade, a fama do Rio e tudo que ela ouve falar. O Francisco foi decisivo em falar que seria legal para ele encerrar a carreira no Brasil, ser ídolo aqui no Brasil, pela credibilidade dele. Foi decisiva a participação do Francisco nessa contratação. E perguntado se o Yaya Touré quiser romper esse contrato antes do início, existe alguma multa nesse contrato? Ele deve pagar ao Vasco ou ao Levinciano? E aí o Levin responde, ele tem um contrato comigo, no qual se compromete a ter um contrato com o Vasco. Tem as suas multas, mas o que eu vi hoje foi um cara muito feliz de vir para o Vasco. Mas o nosso projeto não é baseado só em cima do Yaya, ele não vai ser o único. Vamos ter outros jogadores da envergadura dele. E aí, outra questão também bastante interessante que foi perguntada ao Levin nessa entrevista é se o Yaya Touré pode assinar com outro clube até dezembro. Afinal de contas, o contrato que ele assinou ali com o Levin esse ano vale a partir de 1º de janeiro de 2021, caso o Levin seja eleito. Então, até 2021, o Yaya Touré pode jogar por outro clube, ele pode assinar por outro clube, e o Levin respondeu isso dizendo que sim, ele pode sim jogar com outro clube até dezembro. Veja só. No Brasil, não. No Brasil, ele não pode assinar com ninguém. Fora do Brasil, pode. O compromisso é a partir de 1º de janeiro de 21. Se alguém quiser fazer uma proposta, o contrato tem proteções para os 2 lados. Se eu também não cumpro, eu tenho que pagar a ele. E se ele não vier, ele tem que me pagar. Ou seja, ele pode jogar em um clube fora do Brasil até dezembro. E aí perguntado também sobre valores, né, sobre o salário, nesse ponto aí o Levin não quis entrar nesse assunto, ele disse que existe uma cláusula de confidencialidade, mas que nesse contrato também está incluído uma remuneração por número de jogos, número de gols, partidas como titular, títulos, etc. e tal. Essa foi a única informação que o Levin deu sobre o salário do Yaya Touré no Vasco da Gama, caso ele seja eleito. Perguntado também sobre pagamentos de luva. Houve algum pagamento de luva neste momento para o Yaya assinar o contrato com o Levin? O candidato respondeu que sim, teve que fazer alguns acertos para assinar com o Yaya. E aí um ponto muito importante, né? Se o Levinciano for eleito, ele vai herdar um Vasco aí muito complicado, um Vasco que hoje deve 4 meses de salários atrasados. Ele foi perguntado como vai lidar com essa situação e a resposta foi o seguinte: além do Yaya, todo mundo vai receber em dia. O Yaya é só um pedacinho, o Vasco tem muito mais para pagar. E ele aí, mais uma vez, como no vídeo de ontem, garantiu que todos os jogadores terão os salários em dia. E para encerrar, perguntado sobre a eleição, né? E se você não ganhar a eleição? O que acontece? O Yaya vai ser jogador do Vasco, mesmo se você perder a eleição? Como que fica isso? Abre aspas para o Levin. É muito pessoal do jogador. A obrigação dele termina caso eu não vença a eleição. Se o Vasco estiver organizado, com pagamentos em dia, eu posso tentar fazer. Mas o compromisso dele é com o projeto, com o meu projeto. O Botafogo usou isso de que o Vasco não paga, mas ele entendeu que não está fechado com o Vasco, está fechado com o meu projeto. Começaria tudo do zero. Essas foram aí as explicações de Levinciano sobre esse contrato com o Yaya Touré. Peguei aqui alguns pontos principais, né, dessa entrevista dele ao Felipe Rocha do Lance. Acho que eu consegui explicar mais ou menos alguns pontos. Tem alguns pontos aqui interessantes, né, como o tempo de contrato, 2 anos de contrato. O Yaya Touré já tem 37, então jogaria no Vasco praticamente até os 40 anos. Outra coisa que eu achei interessante também foi a questão dele poder assinar com outro clube agora até o final de dezembro.
dezembro, evidentemente fora do país, pode assinar com outro clube, já que o contrato dele com o Levenciano vale a partir de 1º de janeiro, isso caso Leven vença a eleição, né, evidentemente. Enfim, meus amigos, acho que é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sanado algumas dessas dúvidas aí em relação ao contrato do Yaya Touré. É importante lembrar mais uma vez, né, quando o futebol voltar agora na pandemia, o Yaya Touré não será ainda jogador do Vasco, não será jogador do Vasco nessa gestão Alexandre Campelo, isso é caso o Levenciano vença a eleição. O Yaya Touré assinou um contrato com o Leven, não assinou um contrato com o Vasco da Gama. Acho que é importante também deixar isso bem claro. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp também, que é muito importante. Tô indo nessa, fui, e deixa sua opinião nos comentários, né? Sua opinião também é muito importante. Comenta aí o que você tá achando dessa história toda. E é isso. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima.